Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Essa aula em particular é uma aula que ficou faltando aí. Na verdade, essa aula corrompeu, né? Então, quando eu gravei essa aula, juntamente com a minha família, né, dando aula na nossa escola bíblica, esse arquivo corrompeu. E você, no decorrer da aula, você vai entender que tem um requisito meio que espiritual por trás disso daí, né? Eu não creio em coincidências, eu não creio em acasos. E essa aula aqui é uma aula que nós afrontaremos diretamente ao inimigo, né? Então, de certa forma, ele não se agradou muito e corrompeu a videoaula que eu dei para os meus irmãos lá. É sério, de todas as aulas que eu perdi, essa foi a única de todas as aulas que eu dei, essa foi a única que eu perdi. Mas não tem problema, eu tô aqui para gravá-la novamente. Então vamos lá. Fecha os teus olhos, né, para a gente poder pedir para que o Senhor possa nos abençoar e nos cobrir. Amém? E nos capacitar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais este momento de estudo, onde o Senhor nos ensinará, Senhor, a respeito da Tua Palavra, meu Deus, e nos revelará os Teus segredos, meu Deus, que o Senhor mostrou para João, Senhor, lá na Revelação, meu Deus, que é o nosso livro do Apocalipse, meu Pai, que em nome de Jesus, que hoje, Senhor, o Senhor possa falar ao coração de cada um que está ouvindo ouvindo e vendo essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre a cada um. Deus, cobre com teu sangue. Deus, nos proteja, nos livre de todo mal. Preserva, Senhor, meu Deus, essa aula de toda falha mecânica, falha humana, Senhor, seja qual for interferência, meu Deus, que possa vir a surgir, que seja repreendido em nome de Jesus, e que nós consigamos, meu Deus, efetuar essa aula, que eu consiga dar essa aula, que o Senhor use a minha boca, Senhor, use a minha vida, meu Pai, que os meus irmãos possam ser ministrados, meu Senhor, que os meus irmãos possam, Senhor, aprender aquilo que são a tua direção. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Meu Pai, consagramos esta aula nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Tiatira, tá? Dando prosseguimento aí às sequências das cartas que Jesus pediu para que João escrevesse, né, com um recado direto de Jesus para os anjos das igrejas, que eram na verdade os líderes ali de cada comunidade, de cada igreja, né? E nesse caso aqui, o líder da igreja de Tiatira, obviamente que não era apenas para essa comunidade da igreja de Tiatira, né, mas nós vamos perceber que várias características dessa comunidade está presente também na história da igreja e, por que não, né, no contexto da igreja até os dias de hoje, né? Então, por isso que faz sentido estudar essas cartas, porque a palavra do Senhor ela vai falar aos corações e ela vai fazer sentido em todas as épocas, em todas as eras, tá bom? Então abra lá a sua Bíblia em Apocalipse 2, no versículo 18, tá? E o texto diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Amém? Até aí.
Bem, a palavra Tiatira significa sacrifício de contrição, quando se está constrangido ou forçado a fazer algo. E vocês vão entender já já o porquê, né? É incrível, eu gosto sempre de salientar isso, que como que uma cidade que foi fundada antes mesmo de Cristo tem características de algo que veio a fazer parte da própria igreja muito tempo depois, e depois na visão historicista, na parte da história. Então, quer dizer, né, é algo que transcende o tempo. Então, Deus sabe de todas as coisas, Deus está acima de todas as eras, né, e Ele está no controle de tudo, e por isso mesmo nós podemos confiar nele, amém? Então tá, o Senhor Jesus se apresenta para essa comunidade com as mesmas características do capítulo 1, versículo 14 e 15. Hein? Deixa eu abrir aqui. Apocalipse capítulo 1, versículos 14 e 15. Só para a gente poder comparar, tá? Diz assim: sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo, tá? E aqui ele diz, né, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhante a bronze polido. E aqui no versículo 15, no capítulo 1, no versículo 15 aqui de Apocalipse também diz: e os pés semelhante a bronze polido, como se refinado em uma fornalha. E aí dá continuidade ao texto aí. Então, existe um propósito pela qual tudo, é o que eu digo, né? Nas escrituras não existe coincidência, e na nossa vida também não, tá? Tudo tem um propósito debaixo dos céus, né? Deus é um Deus de propósitos. Então, aqui no caso, Jesus se identifica como esse que tem os olhos de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Por quê? Porque, vamos lembrar lá, os olhos como de fogo são os olhos como de Deus, os olhos que penetram e que vê todas as coisas, vê o que está em segredo, vê o que foi feito em secreto. Então Jesus está falando para essa igreja que ele está vendo o que está acontecendo ali, ele está enxergando tudo o que eles estão fazendo, tanto de bom quanto de ruim, né? E os pés semelhantes a bronze polido são os pés reluzentes e de quem um dia vai julgar, né? Então, aqueles que estarão prostrados diante dos seus pés estarão diante de um espelho, porque o bronze polido era usado como espelho lá nos tempos bíblicos, né? E aqueles que estarão diante de Jesus Cristo estarão como se diante do espelho, que eles vão ter que rever tudo aquilo que eles fizeram, entendeu? Todos aquilo que diante do Senhor não tem segredo, não tem secreto, não dá para fazer nada escondido. Aquilo que está em oculto há de ser revelado e será revelado, né? Então, Deus sabe, conhece todas as coisas, e um dia terá o acerto de contas, né? Nós prestaremos contas das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas obras. Amém? Então, esse é o sentido pela qual Jesus se apresenta aí à igreja de Tiatira. Amém? Então, vamos continuar a leitura. No versículo 19 diz, Apocalipse 2, versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Bem, Tiatira ficava cercada de muitos rios, e nesses rios haviam muitas sanguessugas, inclusive existiam tratamentos feitos com essas sanguessugas. Era uma cidade próspera financeiramente devido aos coletivos de artesãos, oleiros, tecelões, tintureiros, alfaiates, entendeu? E esses tecelões
não, esses artesãos, né, que tinha tecelões também, mas tinha várias outras profissões, esses coletivos, né, de trabalho começavam a formar grupos, sociedades, entendeu? E que depois vieram a se tornar um pouco uma questão de sociedade secreta, entendeu? Conspirando ali. Então, veja, dessa cidade de Tiatira saiu Lídia. Lídia foi uma vendedora de púrpura, evangelizada pelo apóstolo Paulo, na qual foi uma das primeiras europeias, eu acho, ou, se eu não me engano, a primeira cidadã europeia a se converter. Tá? Isso está lá em Atos 16, no versículo 15. Depois você acompanha lá, tá bom? E existia uma forte idolatria também lá nessa região de toda a Ásia Menor. A idolatria sempre foi algo muito forte. Quer dizer, na verdade, a Ásia Menor não, todo o império, é todo mundo pagão, é um mundo idólatra, né? Um mundo cheio de deuses, né? Politeístas. Né? Então, o monoteísmo é uma característica exclusivamente, né, do judaísmo, né, do cristianismo e dizem também do islamismo, né, mas propriamente é a raiz judaica. Né? Por quê? Porque Deus é existe um só Deus, um só Criador dos céus e da terra. Né? Então, todo o resto do mundo é politeísta. Todas as outras religiões do mundo acreditam então, em deuses, em filho de Deus, em vários filhos de deuses, né? No caso da cultura grega, os titãs e assim por diante. Né? Então, essa cidade de Tiatira tinha uma característica um forte culto a Apolo. Né? Apolo foi o filho de Zeus, o primeiro em poder depois de Zeus. Né? É um deus do Olimpo. E ele era venerado como deus sol da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo e da peste. E também existia naquela região, né, algo que eu costumo dizer, que sem você compreender isso, você não tem como entender o contexto da igreja primitiva, principalmente essa igreja do contexto na Ásia Menor, né, das cartas do Apocalipse, que é o culto ao imperador. O culto ao imperador era uma prática comum, né, que foi implementada pelo Império Romano, que era assim, por onde o Império Romano conquistasse, dominasse, eles permitiam que os povos tinham lá os seus deuses, desde que eles também cultuassem ao imperador, que era tido como um deus, como uma entidade divina. Né? Então, os césares eram considerados e adorados como deuses. Então, se não tinha a opção, não, vocês não podem, não tem como não venerar, era uma afronta ao império não venerar a César. Né? Por isso, de toda o clima de ostensividade e de tensão ali no tempo de Jesus e dos apóstolos, né? Referente ainda quando o templo estava de pé, e os judeus ali sempre se revoltando, né, contra o Império Romano. Né? E eles também não aceitavam, né? Era o único lugar do Império onde eles não podiam, eles não cultuavam a César, era na Judéia, era na Galiléia, era em Israel.
Né? Em todos os outros lugares era comum e eles cultuavam porque, tá bom, se a gente cultua Apolo, a gente cultua a Atenas, sei lá, qual for a deusa da região, né? Aí tá, apareceu mais um, vamos adorar esse aí também, não tem problema, quanto mais melhor. É assim que pensa, né? Uma religião politeísta, né? Não tem, até por isso, o cristianismo sempre é tido como uma fé de resistência. Por quê? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós só nos curvaremos a eles e nós só adoraremos a ele. A nenhum outro é digno de devoção, porque nós encaramos que todos o resto são demônios. Então nós não nos curvaremos. Mas nós vamos te matar. Então tá bom, então pode matar. Você não vai negar? Não, não vamos negar. Não, vocês são fundamentalistas, vocês são radicais, vocês são ultra mega power conservadores. Tudo bem, você chama aí do que você quiser, meu querido. Eu sou cristão e vou continuar cristão. Se você quiser me matar, vou morrer como cristão, entendeu? E vou para a glória como cristão em nome de Jesus. Amém? É isso. Então tá, então esse era o contexto aí da igreja de Tiatira, tá? E que você vai entender que a coisa deu uma complicada para eles lá. No versículo 19, né, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha que interessante. Na igreja de Pérgamo, Jesus dá um recado para eles, né, e pede para que eles se arrependessem. E aqui, né, para essa igreja, o caldo já engrossou. Né? Por quê? Porque eles já estão completamente amalgamados e misturados e, pelo contrário, eles já estão dominados pelo paganismo, pelo mundo, pelas coisas que não agradam a Deus, entendeu? E já estão completamente misturados aí. Então, Jesus olha para ela e enxerga o quê? Alguns cristãos, alguns poucos cristãos que, mesmo mediante a tal promiscuidade, eles se preservaram, eles conseguiram se santificar, entendeu? Mais para frente eu vou explicar o porquê. Por isso que ele enxerga aqui: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, eles conseguiram melhorar, eles estavam progredindo. Mas entenda uma coisa, não são, na verdade, esse era um número menor ali, né? Porque a grande maioria já estavam todos desviados praticamente dos caminhos do Senhor, né? Vamos continuar a leitura aqui. No versículo 20, diz assim: 20, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que és o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Amém? Até aí. Olha só, a igreja de Tiatira se deixou influenciar por essa entidade, esse espírito, essa potestade que dominava aquela região, né, na qual Jesus chama de Jezabel. E quem foi Jezabel? Né? Jezabel foi uma mulher, uma das primeiras, eu acho que uma das primeiras mulheres empoderadas aí
da, da Bíblia, mas você vai ver que esse empoderamento aí vai levar ela para um lugar terrível. E aí, no Antigo Testamento, né, lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 a 33, está explicando aí quem foi Jezabel, tá? Ela era filha de Tibal, o rei dos Sidônios, cujo deus era Baal, né? E ela se casou lá com Acabe, né? Que era um bananão lá, que era um rei molenga e que se deixava dominar e levar, né, por Jezabel. Jezabel dominava, praticamente ela era quem mandava no reino, né? E o seu principal feito, né, o principal feito de Jezabel, né, foi matar os profetas de Deus. Ela exterminava os profetas de Deus. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 4. Tá? Vamos ler, vamos. 1 Reis, deixa eu abrir aqui. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 4. Diz: Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Tá? Essa palavra aqui, quem estava falando era Elias, né? Elias foi o maior adversário de Jezabel, né? Porque lembra da história de Elias? Elias era um profeta que Deus enviou, né, para o contexto ali de Israel, onde ele tinha que afrontar o pecado, né, de Acabe. E Jezabel não gostou nem um pouco. Por quê? Porque Jezabel queria impor o culto a Baal a Israel. E por isso ela matava todos os profetas de Deus, todos os profetas de Israel estavam sendo mortos, né? Obadias ele escondeu alguns profetas, né? E por isso Elias não estava sozinho na sua batalha. Teve um momento de fraqueza ali, onde Elias deu uma bambeada e foi se esconder. E ali Deus o chamou para fora e falou: o que você está fazendo? Volta, eu vou usar muito a tua vida ainda. Né? Mas, assim, aqui no contexto de Apocalipse, né, você vê que Jezabel ela era a responsável em levar o povo de Israel à idolatria, à prostituição e assim se afastando dos propósitos de Deus. Né? E Jezabel virou sinônimo de uma mulher promíscua, né? Que faz qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. Então, e qual foi o fim de Jezabel? Jezabel acabou virando esterco de cachorro, né? Os cachorros, dois mordomos ali que serviam a Jezabel, empurraram Jezabel do palácio dela, ela caiu no chão, né? E os cachorros comeram ela completamente lá, deixou só parte da mão e da face dela. Então ela virou esterco de cachorro, né? Esse é o fim do empoderamento, né? Então, da mulher. Eu não sou, obviamente, eu sou casado, eu amo a minha esposa, entendeu? Eu tenho mãe, eu tenho sobrinhas, eu não tenho filhas, eu tenho só filho, mas a gente entende qual é a ordem estabelecida por Deus, entendeu? Que a mulher tem seu lugar, lógico, óbvio, a mulher ela é impossível, eu não me vejo vivendo sem a minha esposa. Minha esposa
ela é parte da minha vida. Eu sou casado há muitos anos, então ela é de extrema importância para a gente, para nós, mas ela também entende o seu lugar, entendeu? Na nossa casa, na nossa família, eu entendo o meu, entendeu? E nós nos completamos. Tá? A mulher não é superior ao homem, o homem não é superior à mulher. Nós temos a parte que nos cabe, na qual Deus nos destinou. Então, ultimamente, essa ideologia feministas, né, na qual nós chamamos encarecidamente de feminazes, né, elas são tão radicais que elas querem se postar como se fossem superiores aos homens e que os homens precisam servi-las e barará, barará. Então, sabe, e que elas têm que ser, não pode depender mais de nada e nem de ninguém, e que ter filho é uma grande besteira, ou então depender de homem para ter filho é bobeira, faz inseminação artificial, e se você ficar grávida então você aborta. Quer dizer, existem uma mescla, um conglomerado de ideologias completamente satânicas dentro dessas ideologias socialistas e no caso que a gente está abordando agora, feminista. Então, o fim dessa gente é tudo mesmo. É igual o fim de Jezabel, entendeu? Gerar morte. Você causa morte, você vai gerar morte, porque aquilo de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele vai colher. Entendeu? Então, uma menina que ela ali inundado de ideologia feminista, resolve ser independente e fala assim, não, eu vou abortar, e ela vai lá e aborta, ela simplesmente transformou o útero dela de um berço em um túmulo. Deus deu para ela o dom de gerar vida dentro dela, e ela transformou um lugar de vida em morte. E as consequências são terríveis, né? As consequências psicológicas e espirituais são terríveis. Então eu já aconselhei meninas que passaram por esse processo, e você vê que elas ficam se julgando, entendeu? As coisas não saem da cabeça. Então, quer dizer, gente, é morte, é destruição, entendeu? É para arruinar a vida da pessoa. Essas coisas foram arquitetadas e criadas exatamente para destruir, não é para edificar nada, não é para construir nada, é só para destruir, é só para arruinar, é só para causar dissolação e destruição na vida da pessoa, na vida de quem depende da pessoa, e quanto mais cuidado do bebê abortado, né? Então, bem, vamos lá. Então, essa entidade nomeada por Jesus como Jezabel, que é representada pela mulher poderosa que domina os homens, viu o poder da sedução, é apresentada em várias culturas, tá? Então, assim, olha só, Jesus usa Jezabel porque no contexto da Bíblia, né, Jezabel aparece aí como essa mulher soberba, autoritária, que passa por cima de tudo e de todos para impor e fazer aquilo que é a vontade, na verdade, para fazer o mal, para impor o mal, para levar ao povo a idolatria e a promiscuidade, entendeu? As orgias e tudo aquilo que é oculto a Satanás, né? Que está presente aí, que também estava presente lá no culto imperial, né? O culto imperial, ele também era envolvo dessa atmosfera de orgia, de bebedices, né? De loucura. Então,
Por isso que o cristão, ele não podia, um seguidor de Jesus Cristo, ele não podia participar do culto imperial, tá? Então tá. Só que essa figura de Jezabel, ela também é representada em outras civilizações, né? Várias outras culturas apresentavam personalidades semelhantes, como Semíramis para os babilônicos e assírios, Ísis para os egípcios, Vênus para os romanos, Afrodite pelos gregos e Oxum e a Pombagira para as religiões de matriz africana. Certo? E qual é o fim disso? A morte. O fim disso é a morte. Olha, ninguém é independente desse mundo. Todos nós dependemos um dos outros. E uma mulher que opta, uma mulher que tudo bem, ela foi deixada pelo seu marido, não foi ela que escolheu. O cara era um vagabundo, entendeu? Um canalha e um irresponsável, um moleque, que envolvido por essa mesma entidade, Jezabel, entendeu? Porque essa malignidade, ela age na mulher, fazendo ela acreditar que ela é poderosa, maravilhosa, independente, entendeu? Ela é uma deusa. E no homem, levando ele à prostituição. O espírito de Jezabel, ele age no homem, o fazendo o prender onde? Na pornografia, fazendo o preso na promiscuidade, na gandaia, na mulherada, na pegação, faz ele entender que, achar que ele é superior porque ele pega todas, entendeu? Transforma um homem de família em um moleque que larga a sua esposa e os seus filhos para ir para gandaia, entendeu? Porque ele quer pegar as novinhas. E isso é o que? Isso é o espírito de Jezabel também. E é a outra lado, é a outra parte. Então esse espírito de Jezabel, ele age nos dois aspectos, né? Tanto no homem quanto na mulher, entendeu? E por quê? Para quê? Para acabar com a sociedade. Olha para a nossa sociedade hoje, de sexo completamente liberal, e você vê o que virou, entendeu? A molecada tá na loucura, entendeu? Completa. As meninas ficam grávidas com 12 anos, 11 anos, né? Os meninos, entendeu? Já não sabe nem quantos filhos tem, porque já não sabe como foi, entendeu? Com quem, com quantas foi, quando foi. As meninas, tem meninas. Eu vivo num contexto daqui da região onde eu moro, muito influenciado pelo funk, e as meninas que frequentam os bailes funk e os bailes de rua, eu já conversei com algumas, elas não sabem nem com quem elas se deitaram. Mas não é com quantos, é com quem, entendeu? E depois com quantos também. Então você vê o que virou, a loucura que virou, tá? Mas eu tô fugindo muito aí do tema da aula, mas é por isso que eu falei para vocês que é incrível. O inimigo ele fez com que essa aula que eu gravasse com a minha família fosse adulterada. Eu não sei, o arquivo corrompeu. O único arquivo que corrompeu de todos que eu gravei foi o dessa aula, entendeu? Então fique em espírito de oração aí, porque
Deus está no comando. Então, no contexto histórico do apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, essa figura de Jezabel era Roma. Né? Roma era o império. Ela era a figura dessa mulher poderosa, né? Simbolizava essa mulher, esse governo poderoso que levava os povos a serem seduzidos pelo poder, pela riqueza, pela feitiçaria e pela prostituição. Então, é o tal do pão e circo, né? Você dá ali, entorpece a cabeça do povo, né? E ali você domina sobre aquele povo, né? E o povo não quer nem saber de nada, porque tá todo mundo louco, tá todo mundo enlouquecido, tá todo mundo endemoniado, né? Porque tá todo mundo sobre a ação de espíritos malignos. E o governo tá lá tirando proveito e fazendo o que bem entende, entendeu? Então, no contexto aqui do Apocalipse 2 de Tiatira, a igreja de Tiatira estava se misturando, se deixando guiar por esse espírito de Jezabel, de idolatria e de prostituição. Entenderam? Então, vamos lá ler, dar continuidade à nossa leitura, né? No versículo 21, Apocalipse 2, 21, Jesus diz assim: Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Amém? Vou ler de novo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, Jesus estava mandando um recado para a igreja dele, pedindo para que ele se arrependesse de toda essa promiscuidade, esse mundo totalmente vinculado a Satanás, e a igreja não queria. Não, a gente não vai se arrepender, não. Por que a gente tem que se arrepender? Não, isso aqui é isso mesmo, é assim mesmo, é a modernidade, né? É a modernidade. Misericórdia. Você vê que no capítulo, um pouco mais para cima, né, no capítulo 2, versículo 21, não, a gente leu agora, mas se você vê lá no versículo 16, está o recado de... É bom a gente entender essa cronologia, né, porque faz sentido. Né? Uma era prepara o cenário para outra era. Né? Então, no Apocalipse 2,16, a carta à igreja de Pérgamo, Jesus pede, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, Jesus pede para a igreja se arrepender. Mas a igreja, de alguma forma, você vê que pela sequência do texto, a igreja não se arrepende. E aqui, no versículo 21, que a gente acabou de ler, Jesus confirma que ela não quis se arrepender mesmo. Entendeu? Não, a gente quer continuar desse jeito mesmo. A gente, ignorando o clamor de Jesus, eles preferem continuar naquele estado em que eles estavam. Negaram a misericórdia de Deus e preferiram continuar no pecado. E como é triste, irmãos, ver cristãos que
que se desviaram dos caminhos do Senhor e estão perdidos no pecado. Então você olha pessoas desviadas, cristãos, que se deixaram se dominar por uma vida promíscua, uma vida mundana, e você fala, meu Deus, quanto potencial ali. Eu não sei se você conhece pessoas desviadas, eu conheço algumas, ou muitas. Eu conheço pessoas, amigos meus, que também que são pastores, né? Que eram pastores e que acabaram se desviando, e eu caminhei com eles, são amigos meus, entendeu? E eu vejo, meu Deus do céu, cara, esse cara é uma bênção, mano. Esse cara tem um potencial incrível. Deus, como esse cara era usado por Deus. Mas alguns deles se deixaram levar. Talvez frustrados pelas denominações, se deixaram se desviar dos caminhos do Senhor. Sabe? Se deixaram dominar pelo espírito de Jezabel. Se contaminaram, se perderam. Quantos casamentos destruídos? Quantos ministérios destruídos? Irmão, se você está vendo esse áudio, esse vídeo, ou ouvindo a minha voz, entenda uma coisa, ainda dá tempo. Tá? Ainda dá tempo. Corre de coração. Eu estudo escatologia há anos, estou aqui fazendo um trabalho amando de Deus. Eu sei que os dias estão pertos, entendeu? As coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande. E se você está vendo esse vídeo, se Deus te fez assistir essa aula, entenda uma coisa, volta agora, hoje, volta hoje para Jesus. Volta hoje, se arrepende dos seus pecados, se liberta desse espírito maligno, entendeu? Que está te aprisionando no pecado, que está te tornando escravo do pecado, e volta para Jesus hoje, tá? Hoje, agora. Você sabe o caminho de volta, então volta. Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer tanta coisa que eu gosto. Essas coisas que você gosta de fazer é o preço do pecado, é o preço da morte, cara. Tá te matando, tá acabando com a tua vida. Eu sei do que eu tô falando. Eu já me desviei 2 vezes. 2 vezes. Ou mais. Na minha adolescência, antes de casar. Eu sei o que é uma vida de pecado. Entendeu? Eu sei o que é uma vida de promiscuidade. De balada todo dia. De bebedice, de cachaça, de loucura, de droga, de mulherada. Eu sei o que é isso, cara. Eu sei que isso prende mesmo. Isso vicia. Mas isso tava acabando comigo e tava roubando a minha vida. Tava roubando os planos de Deus pra minha vida. Entendeu? Deus tem propósitos para você, tem propósitos para tua vida, para o teu ministério. Então se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Amém? Jesus te ama, Ele te perdoa, entendeu? E Ele vai te receber. Ele está de braços abertos, te esperando voltar. Tá? Volta, entendeu? Porque eu tenho certeza que você vai ser salvo. Amém? Se você continuar nesse caminho, não dá para garantir isso. Amém? Não tem como garantir que uma pessoa completamente envolvida por práticas pecaminosas vai ser salva. Sabe? É inconcebível. Ah, mas eu creio em Jesus. Tá, mas suas atitudes são diferentes daquilo que a sua fé professa. Entendeu?
essa hipocrisia não é aceita no reino de Deus. Agora, se você se arrepender e voltar, tenho certeza, tá? Nós vamos reinar juntos com Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar nossa leitura aqui. Apocalipse 2, 22. Diz assim: Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Com ela quem? Com Jezabel. Hein? Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, no versículo 23, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos direi a cada um e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amém? O que Jesus está falando aqui? Ó, filha, a fatura chegou. Entendeu? O dia do acerto de contas está aí. Mas Jesus não voltou. Não, mas o fruto do pecado um dia bate na porta. Amém? Então, vocês não se arrependeram? Entendeu? Então eu vou prostrar de cama e vou te prostrar de cama e você passará por grande tribulação. Entendeu? Então, a enfermidade é usada ali, é permitido que a enfermidade alcance ali a igreja de Tiatira, né, para que eles pudessem se arrepender. Para que eles pudessem se arrepender. Você não quer se arrepender? Então tá bom, os frutos do seu pecado vai bater na sua porta aí, vai te assolar e vai te pegar, entendeu? E vai te atribular. Tá aí, o seu orgulho tem um preço pro teu orgulho. Então, historicamente falando, na história da igreja, como você tem visto que eu tenho seguido aí uma cronologia de cada igreja do Apocalipse, representa ali um tempo determinado da igreja durante esses 2000 anos de história da igreja, né? Historicamente, a igreja de Tiatira ela cobre um período da igreja onde aconteceu a peste negra, que foi de 1346 a 1353, que devastou parte da Ásia e principalmente a Europa, matando mais da metade da sua população. Então, no contexto da igreja mesmo de Tiatira, não existe nenhum tipo de relato de que eles ficaram enfermos, entendeu? De que essa palavra de Jesus se cumpriu, né, ali na igreja de Tiatira, entendeu? Talvez porque eles se arrependeram, né, mas é muito difícil você aplicar esse contexto aqui na qual Jesus está falando, de se contaminarem de tal forma com Jezabel e prostrar eles de cama, entendeu? De prostituição e tudo, porque a igreja primitiva ela era uma igreja autêntica, eram cristãos verdadeiros, eram cristãos que se separavam, entendeu? Poxa, eles eram martirizados, né? Muitos deles morreram de forma como um Marte. Então é difícil você aplicar essas palavras de Jesus nesse contexto. Entendeu? Mas seguindo o que eu falei, a historicidade da igreja, você consegue entender que uma das piores pestes, né, e pandemias, não é pandemia de coronga, não, que precisa inflar os números, né, com pesquisas fraudulentas e atestados médicos falsos, e tem gente, tudo bem, estou falando que não existe, tá?
eu sei que existe, eu sei que é real, eu sei que tem gente que morre mesmo, que pega e que é fatal, mas tem muita gente que sobrevive de boa, né? Que passa tranquilamente, entendeu? É algo, é um vírus de baixa letalidade. Já matou muita gente, sim, porque ele se contamina muito rápido, mas é baixa letalidade, entendeu? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você se descuide aí, entendeu? Principalmente você, se você tem mais idade, está no grupo de risco, tome cuidado, entendeu? Claro, tenha precauções, né, para se preservar, né? Mas a gente vê que uma grande manipulação da mídia é, usando essa pandemia, né, esse vírus por motivos políticos. Então, não é isso. Quando Deus vem julgar a terra, a igreja, entendeu? É coisas do tipo da peste negra, entendeu? Que exterminou metade de uma população de um continente, entendeu? Então, as coisas são muito sérias. Então, olha só, a fatura chegou, o pecado teve o preço de morte dele, entendeu? E a igreja mais para frente veio a se arrepender, sim, tá? Né? Levou muita, as tribulações nos levam às reflexões, né? Quando a gente passa por momentos difíceis na vida, né, a gente reflete sobre o que a gente está fazendo. Então Deus por muitas vezes permite que passemos por determinadas situações para que a gente esmurre a nossa altivez e o nosso orgulho e, e a gente ali começa a rever as nossas atitudes e a gente se arrepende. Então veja aí se não é o seu caso, tá? Vamos continuar o nosso estudo aqui. No versículo 24 diz assim: Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Amém? Olha que interessante. Ó, Jesus está falando para a igreja de Tiatira assim, que existia um grupo dentro da igreja que estavam se aprofundando nas doutrinas de Satanás. O que é isso? Lembra lá no começo da aula que eu falei sobre as guildas, as sociedades comerciais, né? E ainda no contexto do culto imperial, né? Estando sob o domínio aí de um espírito de Jezabel, estava levando pessoas da igreja ao ocultismo, a procurar se aprofundar nas doutrinas de Satanás. Então, essas sociedades secretas, elas permeiam praticamente toda a história humana. Sempre tiveram o ocultismo, a busca, a feitiçaria. Começou lá atrás, lá em Gênesis, capítulo 5, capítulo 6. Né, isso está bem declarado também no livro de Enoque, né, que embora seja um livro apócrifo, a leitura ela é bem coerente com as histórias bíblicas,
entendeu? Ela é bem próxima daquilo que são as revelações da Bíblia, né? Não estou falando para você lê-lo como sendo algo sagrado, né? Não. Mas ler ela para entender, esse livro explica muita coisa, inclusive da era pré-diluviana, antes do dilúvio. Entendeu? A leitura é incrível. A gente vai falar um pouco dele aí um pouco mais para frente aqui no Apocalipse, tá? Mas você vê que na guerra espiritual ali entre a igreja e os ocultistas, entendeu? Os ocultistas tinham infiltrado dentro da igreja, tinham contaminado a igreja e estava levando cristãos a virarem ocultistas. Porque Jesus está falando assim, ó, não digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, se tem pessoas que não têm a doutrina, existem a grande número de pessoas que têm a doutrina e que não o conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então vem cá, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. É o seguinte, você quer dar certo na sua vida? Quer ter sucesso? Deixa eu te levar em uma reunião aqui de uns irmãos de saia e a gente se ajuda, né? E tem todo um ritualzinho e tal, mas é uma coisa bacana, a gente cresce em conhecimento, entendeu? E, um ajuda o outro, entendeu? Você vai crescer, você vai... Olha aqui, ó, depois que eu entrei para a Irmandade aqui, ó, eu tenho... Olha o que Deus me deu, que Deus, Gadu, né? Se for o demônio, né? Olha aqui o que Deus me deu. E aí lá vai o crentezinho lá, todo felizinho. Vamos lá, é legal, pá. Vai lá, filho. Vai ver onde você vai parar. No fogo do inferno. Entendeu? Vai mesmo. Você acha que dá para um cristão ser ocultista? Impossível, né? Se Jesus disse que tudo que fizeres escondido um dia virá claro, e ele mesmo disse que nada disse em oculto, mas à luz do dia, nós somos cristãos e seremos cristãos. Então, irmãos, a verdade é uma só. Jesus Cristo quer que nos santifiquemos, bem, e andemos com Ele, mesmo que não seja fácil a nossa vida, que a gente passe por momentos de tribulação, entendeu? Estando do lado da luz no sentido da verdade, entendeu? Estando do lado de Deus, em paz com o Espírito Santo de Deus, a gente vai passar por tudo isso. Eu nem preciso ser rico, nem se Deus permite, se Deus quer que a gente fique bem de vida, amém. Se Ele permitir que dos frutos do seu trabalho você consiga exceder financeiramente na vida, glória a Deus, amém. Né? Agora, se Ele quiser que você continue no seu caminho, né, de lutas a respeito da vida financeira, Ele vai te abençoar, vai te suprir, Deus, você vai aguentar as dificuldades, entendeu? Vai passar pelo desemprego, vai passar pela dificuldade financeira e Deus vai te suprir. O importante, irmão, não é você ficar rico. Jesus é tão claro em Mateus 6, não buscais tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, mas buscai os tesouros dos céus. O nosso tesouro, o nosso verdadeiro tesouro está no céu, está na glória, está no reino. Você se deixar levar por um convite de enriquecimento
E para isso você precisa participar de uma sociedade ocultista. Isso é a maçã do Éden, amigo. Então aqui, Jesus fala aqui no versículo 24 para os crentes de Tiatira: outra carga não jogarei sobre vós. Por quê? Porque, poxa, eles já estavam, imaginando, eles já eram um grupo pequeno dentro da igreja, porque a grande maioria da igreja já estava contaminada com o satanismo, com o ocultismo. E então, por mais que eles não fossem completamente perfeitos, eles estavam em uma progressão, lembra? As suas últimas obras são melhores do que as primeiras, eles estão progredindo. Jesus diz que, olha, você que não se contaminou com essas coisas, outra carga eu não jogarei sobre vós. No versículo 25, Apocalipse 2, 25 diz: então somente conservai o que tendes até que eu venha. Tá? Então, qual é o único caminho para nós que vivemos numa sociedade completamente paganizada hoje, né? Nós estamos em um país de maioria cristãs, né? Mas você olha para fora da janela e você vê uma sociedade completamente promíscua e pagã, né? Então tem alguma coisa errada nisso daí, né? É claro que eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui acusando irmão nenhum. Minha posição aqui, não estou aqui apontando o erro de ninguém, tá? Eu só estou aqui contextualizando as escrituras, tá? O livro de Apocalipse. Qual a posição do cristão autêntico e verdadeiro? Conservai o que tendes, até que eu venha. Amém? Então, conserve a sua fé, conserve o seu amor a Jesus Cristo, a sua fidelidade a Ele, conserve a sua família, o seu casamento, amém? Conserve o seu amor aos seus filhos, a sua fidelidade à sua esposa, ao seu marido, elimina tudo que é tipo de paganismo dentro da sua casa. Desliga essa televisão. Tô falando pra você não assistir televisão não, mas hoje em dia não tem nada que preste nessa porcaria, entendeu? Quer assistir um filme, tá, até vá, assiste, mas você vai ver que até os filmes, você começa a assistir, dependendo do filme, já vem aquela cena promíscua, entendeu? É complicado, irmãos. A gente tá vivendo um tempo realmente do fim. Mas o recado de Jesus é: conserve o que tendes até que eu venha. Então, se conserve, né, aí no caminho de Jesus Cristo, né? No versículo 26 até o 29 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, olha que galardão incrível que Deus promete aí à igreja de Tiatira, aqueles poucos cristãos que não se deixaram contaminar com a doutrina de Satanás, né? Ao vencedor eu vou guardar, né, até o fim as minhas obras e lhe darei autoridade sobre as nações, né? Quer dizer, vocês vão reinar comigo, amém? Vocês serão salvos, reinarão junto comigo no meu reino. Aí, com cetro de ferro as regerá. O cetro, o que é o cetro? O cetro é aquele objeto de correção
né, dos reis. Né? O cetro não constrói nada, ele só quebra, ele serve para bater, certo? Então, aquele com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E o que é esses objetos de barro? São coisas frágeis. Ou algo que tem a semelhança de ser duro, mas é frágil. E tudo aquilo que o homem que se desviou dos propósitos de Deus, né, o homem rebelde, o homem que se deixou se subverter pela rebelião de Satanás, construir, nos finais dos tempos, vai tudo virar pó. Deus, Jesus Cristo, vai destruir tudo. Não vai restar nada. Toda essa realidade caída vai virar pó. E os mais poderosos homens dessa terra vão se curvar diante de Jesus Cristo e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E nós estaremos juntos com Jesus, ao lado dele, falando: Senhor, glória a Deus, porque eu te servi. Isso está lá em Apocalipse 20, de 4 a 6. Vamos lá ver. Apocalipse 20, de 4. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Estas é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos. Não, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então, aí mostrando para vocês o cumprimento dessas profecias de Jesus à igreja de Tiatira, que aqueles que se conservarem fiel a Jesus Cristo, lá no final, né, do Apocalipse, você vê, a gente leu o capítulo 20, está mostrando que nós reinaremos juntamente com ele. Amém? Em nome de Jesus. E no versículo 28, diz assim: Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Essa estrela da manhã, ela está de acordo com o proferido lá em Apocalipse 22. Vai lá. Nós estávamos no Apocalipse 20, Apocalipse 22, versículo 16. Diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para os testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Então, ou seja, a estrela da manhã é Jesus. Então, é partilhar da presença de Jesus para toda a eternidade. Nós temos a presença de Jesus hoje disponível a nós. Nesse momento, basta querer, basta sim identificar nele a salvação, identificar nele o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a maior autoridade da criação. Ele foi constituído, está acima de potestades e principados, poderes dominadores.
recebeu um nome acima de todos os nomes, e na qual será proferido pelos séculos dos séculos e adorado pelos séculos dos séculos, pelos anjos e por todos aqueles que o amaram ontem, o amam hoje, o amará amanhã. Amém? Eu sou um desses, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, terminou um pouco esse estudo, né, em partes, esse estudo do Apocalipse 2, né? A partir da próxima aula já é Apocalipse 3, mas antes eu quero dar uma contextualizada aí segundo a escatologia historicista desse período aí da igreja de Tiatira, tá? A igreja de Tiatira foi o tempo em que a igreja foi constrangida a fazer a vontade do sistema imperial romano, tá? E passou não só a fazer parte do sistema, como a dominar o império. Tá? Então a igreja institucional, a igreja dos homens institucionalizada, a igreja que se deixa amalgamar com o mundo, com as instituições e com os impérios, ela não só se mistura, como ela chega a reger o império. E vocês estão entendendo? Se você é um irmão tá aqui nosso e é um cristão católico, entenda uma coisa: eu não sou contra o catolicismo, né? Eu acredito que existem cristãos autênticos em todos os ramos cristãos. O que eu não acredito é nas instituições, entendeu? As instituições para mim são todas promíscuas, todas elas, entendeu? Porque entra homem ali, entra grana, entra poder, entra ganância, entendeu? E Deus não tem parte com nada disso. O verdadeiro cristão é a igreja verdadeira de Jesus. Ela é a igreja aqui, ó, no coração. Ela é fiel aqui, ó, entendeu? Ela pode até ser parte das igrejas, entendeu? Eu também congrego, mas eu sei que só que eu já vi tantas coisas acontecendo dentro de igreja, que eu sei que ali é o homem e ali é o pecado, entendeu? Mas as coisas de Deus estão acima disso. Então você transpassa essas coisas e continua seguindo os caminhos do Senhor. Você não deve se contaminar, certo? Então aqui no período historicista, né, a igreja ela se deixou dominar pelo império e dominou o império. A igreja se transfigurou de santa, da noiva, em meretriz. Ela deixou de ser santa, entendeu? Era para ela ser santa. Era para ela ser a noiva. Era para ela não se contaminar. Mas em certo momento da história da igreja, ela virou a meretriz, cheia de idolatria, promiscuidade, submissão a um imperador que veio a se tornar o líder não só do império, como da igreja. Entendeu? Então isso é abominável. Abominável aos olhos de Deus, de Jesus. Eu vou ter um texto aqui para vocês, tirado de um livro chamado As Sete Eras da Igreja, que diz assim, conta um pouco desse tempo da igreja aqui. O período da igreja de Tiatira cobre de 590 depois de Cristo a 1517 depois de Cristo. Diz assim: agora, como já temos dito, esta era
é chamada a Era das Trevas, porque em verdade foi a época mais escura da história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que reivindicou ser o vigário de Cristo, supremo, soberano sobre a Igreja e o mundo. Meu Deus! Quem instituiu a Inquisição, o qual sob sua direção derramou mais sangue do que qualquer outro tempo, exceto no tempo da Reforma. Você que é reformado aí, calma, esse aqui é um texto, tá, para o contexto da igreja de Tiatira. O próximo, eu bato forte nos reformadores também, porque também foi até pior que a igreja de Tiatira. Foi a era da pornografia, o governo das meretrizes. Sagários III tinha uma amante e encheu o coro papal de concubinas e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Morozia, que era amante de Sagários. João XI era filho ilegítimo de Marozia. João XII era neto de Marozia e ele violava viúvas e virgens e foi morto pelo marido furioso de uma mulher com quem se encontrava no ato do adultério. Olha que loucura, irmão. Os líderes da igreja. Foi a era do cisma papal, pois duas linhagens de papas, uma governando de Avignon e outra de Roma, amaldiçoavam e lutavam entre si. Esses papas eram não somente culpados de atos imorais do sexo, gerando um número sem fim de filhos ilegítimos, cometendo sodomia e etc., mas eram também culpados de venderem ofícios sacerdotais a quem mais pagasse. Trecho retirado do livro As Sete Eras da Igreja. Tá? Então, fala para mim. Tá, eu sei que muitos católicos dizem que os protestantes aumentam muito os erros da igreja. Tá, mas tudo bem. Eu sei, eu não quero aqui aumentar erro de ninguém. Mas eu quero entender. Você acha mesmo que Jesus, Santo, o Espírito Santo de Deus, tem parte com isso aí? Dá para ele ter parte com esse negócio? Claro que não. É óbvio que não. Então, essa não é a igreja de Jesus. Essa é a igreja institucional. E a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é aquela igreja dos monastérios. Era dos cristãos que se retiravam, que se separavam de tudo isso daí e ficavam o tempo todo lá, orando, jejuando, estudando, lendo a palavra, lendo as escrituras. E eles preservaram o cristianismo autêntico. Entendeu? Então, no contexto historiocistas, você vê que as últimas obras eram melhores do que as primeiras, porque existia muito cristão autêntico nessa época também. Eu sei que vários cristãos verdadeiros chegaram a ser até canonizados pela igreja institucional. Por quê? Porque eram verdadeiros. Viveram experiências sobrenaturais com Deus, viveram uma vida de santidade com Deus e viveram, sabe, milagres mesmo. Tiveram experiências reais, verdadeiras, intensas e viveram a vida inteira com Deus. Morreram e foram salvos. Eu não vou entrar em pormenores a respeito de santificação, na questão de canonização. Isso é algo que eu não quero abordar. O meu objetivo aqui é estudar a respeito do livro de Apocalipse e as eras da igreja, a história da igreja. Mas o que eu quero trazer aqui a reflexão é exatamente isso. Entendeu?
achar que uma instituição é a igreja de Deus, que balela do diabo, cara. Pelo amor de Deus. Não tem base bíblica nenhuma. Não tem base na tradição da igreja primitiva nenhuma. Jesus fundou a igreja, lógico que fundou a igreja autêntica, verdadeira, a todos aqueles que creem nele e que vivem para ele. Essa é a igreja de Jesus. Tá? Que sempre existiu e sempre vai existir. Porque depois que o Senhor voltar, nós continuaremos existindo na glória, no reino dele. Mas a igreja institucionalizada, essa daí, meu amigo, essa aí vai receber o preço como diz aqui na palavra, do cetro de ferro. Vai virar pó. E já está virando. Já está virando. Entendeu? Já está difícil. Quem é pastor sabe que está difícil. A pandemia deu esse cenário atual deu uma complicada e vai complicar ainda mais. Você sabe que vai complicar ainda mais. Segundo o Apocalipse, segundo as profecias de Jesus em Mateus 24, entendeu? Vai chegar um tempo da grande tribulação. Vai achando que você vai poder ter a tua igrejinha aí, o teu saláriozinho, assim, a sua vida na mordomia. E não vai, amigo. Não vai. Não vai. Vai chegar uma hora que o sistema mundano, demoníaco da nova ordem mundial, da elite global, vai se impor sobre o mundo inteiro e o cristianismo será proibido e os cristãos vão voltar a ser perseguidos de forma tão intensa como nunca antes na história humana, nem na época da igreja primitiva. Então, esse é o tempo de se arrepender dos seus pecados e se ligar de forma verdadeira e autêntica a Jesus Cristo. Amém? Bem, é isso, irmãos. Nós somos os remanescentes. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus estudos. Se eu falei alguma coisa que lhe ofendeu, não é nada pessoal. Eu nem sei para quem eu estou falando isso. Tanto é que eu estou gravando isso na minha casa, né, aproveitando que os meus filhos, que minha esposa e os meus filhos saíram, então eu tenho um silêncio, então eu estou gravando essas aulas que essa, na verdade, que corrompeu, e eu acabei de gravar a do capítulo 1 do Apocalipse, porque era uma aula que não foi gravada, então eu não sei para quem que eu estou falando isso, então as minhas palavras não são pessoais, porque eu não sei para quem que eu estou falando isso. São palavras que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com você, meu irmão, entendeu? Se você quiser falar comigo, tá? Deixa um recado aí nos comentários do vídeo, eu entrarei em contato com você, tá? Claro, se o propósito for algo que eu achar benéfico, né? Se for besterol, eu até excluo o comentário. Entendeu? Porque para mim eu não tenho interesse. Deixa os comentários também, porque aí os comentários vão gerar uma repercussão, vai subir o seu vídeo nos stories e mais pessoas vão ver. Não, eu não quero isso. Eu acho mais importante para mim que as pessoas sejam cristãs autênticas, estejam aprendendo com o vídeo, com a palavra de Deus, do que elas ficarem se degladiando nos comentários, tá bom? Então, vamos orar para terminar a aula, tá? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, e se você está desviado, você está desviada, você se deixou dominar pelo espírito de Jezabel, e você sabe que isso está acabando com você. Você não consegue nem se enxergar mais como uma cristã, um cristão. Você olha para você e fala assim: olha, eu acredito em Jesus, mas eu não consigo mais me enxergar.
Eu acredito na Bíblia, mas, nossa, eu vejo a minha vida e, meu Deus, onde eu vim parar? Eu sei o que você está passando. Eu já passei por coisas semelhantes. E eu digo para você, larga tudo. Larga tudo e vem. Larga as redes como fez Pedro. Larga. E Paulo também, né? Paulo também teve que largar todo o conhecimento farisaico dele, toda a instituição religiosa dele, toda a religiosidade dele ele teve que deixar de fora, porque ele enxergou o verdadeiro Jesus. De repente você está enxergando o verdadeiro Jesus hoje, de novo. Pois é, irmão, está na hora de você entregar sua vida para Ele. Então, se você quer se voltar para Jesus Cristo, repete essa oração comigo. Repete em voz alta. Se você não pode repetir agora, depois você escuta novamente, repete novamente. Tá? No momento que você puder repetir em voz alta, repete assim, fala: Senhor Jesus, eu lhe entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Guarda a minha vida, guarda a minha história. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida e transforma-me, Senhor, de maneira que eu me liberte de todos os grilhões do inferno e me aproxime de Ti. Me liberta, Senhor, desse espírito de Jezabel. Me liberta dessa rebelião, dessa rebeldia, e que eu possa voltar a ser fiel ao Senhor e a Te servir. Eu me entrego nas Tuas mãos, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Só existe o Senhor para mim, Senhor. Me salva, lava-me com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, eu vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dessa pessoa, dessa mulher. Deus, o Espírito Santo está me incomodando, falando que é uma mulher. Senhor, cuida dessa menina. Cuida, Jesus. De repente é outras pessoas também, não sei, Senhor, mas que o Senhor abençoe, Senhor, ela, Senhor. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre ela. Que o Senhor perdoe ela, que ela se sinta amada, abraçada por Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, volta a guardar o coração dela, Senhor, a preservar o coração dela de toda a contaminação mundana, meu Deus, e que ela se liberte de todos os males, de toda a prostituição, Senhor, e volte a caminhar contigo de forma autêntica e verdadeira, meu Deus. Dá força para ela, supre as necessidades dela, Senhor, e abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que estão vendo este vídeo, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, conduzir os estudos deles à medida que eles possam assimilar essas palavras, meu Deus, e a vida deles possam progredir no sentido de crescimento espiritual, Senhor, de estar mais próximos de Ti, ser mais íntimo do Senhor, para que nós possamos um dia, Senhor, estar diante da Sua presença, de fato e de verdade, Senhor, para que nós possamos olhar, Senhor, um dia diante do Seu trono, Senhor, e saber que estaremos contigo, reinando junto contigo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Fica com Deus.